Pessoal, só lembrando, né, sobre os biomas que nós já vimos, bioma amazônico nós já conversamos, né, Cerrado, Pantanal e também o Pampa. Foram esses 4 biomas que a gente conversou, pessoal? Confere, são esses 4 mesmo? Isso. Beleza. Então, já vimos aí grande parte, né, do nosso assunto. Ô, É, Bruno, Oi, pode falar, tô ouvindo. rapidão, o Pampa é pouquinha coisa mesmo? Porque o O meu deu Pampa. pouquinho perto dos outros. Sim, o Pampa é pouquinho mesmo, porque como ele é um bioma exclusivo do Rio Grande do Sul, ele não tem muita coisa para falar, entendeu? É mais a questão da criação de gado mesmo, que acaba ali gerando um impacto ambiental por conta, né, de ser em grande quantidade. O terreno do Pampa é um terreno plano, a vegetação é gramínea, né, que são as herbáceas. Então, não tem muito o que falar, não, tá? É meio só a questão da pecuária que mais pega lá mesmo, tá? Ah, beleza, então, obrigada. Beleza? Nada. Pessoal, só me lembra uma coisa, por favor. Na parte que eu falei com vocês sobre o bioma amazônico, eu mostrei o mapinha do Arco do Desmatamento. Eu cheguei a mostrar para vocês esse mapa, né? Só Sim. pra... Sim, né? Então, maravilha. Só para ter certeza que não faltou nada, tá? Vamos lá, então. Nosso próximo bioma que a gente vai estudar é o bioma onde nós estamos inseridos dentro dele. Nós vamos falar agora sobre a Mata Atlântica, tá certo? Mata Atlântica. Bom, vamos lá então. O que eu posso contar para vocês de importante sobre a Mata Atlântica? Primeiro, pessoal, contar para vocês que, de forma geral, o bioma mais detonado do Brasil é a Mata Atlântica, tá? Apesar, né, da destruição da Amazônia ser evidente, apesar da destruição do Cerrado ser alarmante, o bioma Mata Atlântica é o bioma mais detonado do Brasil, né? Segundo aí alguns números mais conservadores, hoje resta aproximadamente 10% de toda a vegetação natural que uma vez cobriu o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, né? A Mata Atlântica, pessoal, ela é um bioma riquíssimo, ela é um bioma fantástico. Para vocês terem uma noção, não estou falando em quantidade total de espécies, tá? Que em quantidade total nenhum bioma supera o amazônico. Mas se você olhar a quantidade de espécies que você encontra em relação à área, tá? Então pensa em todas as espécies que você encontra na Amazônia. É muita espécie. É a maior biodiversidade do planeta. Mas se você observar a quantidade de espécies que você encontra na Mata Atlântica nessas áreas que sobraram, e você comparar, por exemplo, né? Então, imagina você pegar 10% que sobrou da Mata Atlântica e você comparar com 10% da Amazônia. Essa é a relação. Você encontra mais biodiversidade na Mata Atlântica do que na Amazônia. Esse bioma, ele é riquíssimo, é um bioma fantástico. Ele é um bioma que apresenta uma biodiversidade assim extrema e, infelizmente, ele é o bioma mais detonado do Brasil, né? Por que que o bioma Mata Atlântica, pessoal, é um bioma tão detonado, né? O que que acontece nele para ser de fato ali tão assim, né? Ah, meu Deus do céu, o que que rolou ali? Beleza, Sofia. Se você quiser aproveitar e já reiniciar, aí eu acho que até fica mais fácil, tá? E o que que rolou tanto nele ali, pessoal, para ele ser o bioma mais devastado do Brasil? São várias características, tá? São vários porquês. Vamos explorar cada um deles. Primeiro, pessoal, esse foi o primeiro bioma a ser ocupado no Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, e a gente já conversou sobre isso em Formação Territorial do Brasil, eles chegaram pelo litoral. A hora que eles chegam pelo litoral, o que que eles encontram? Mata Atlântica. E aí, né, naquela convivência com os índios, eles descobrem então que tem uma árvore que tem um valor comercial muito grande, o pau-brasil. E aí, essa árvore, o pau-brasil, é nativa de qual bioma? Mata Atlântica. Então, já logo de cara, nos primeiros 15, 20 anos do Brasil, já se começa a fazer um intenso desmatamento do bioma Mata Atlântica para a retirada do pau-brasil. Ou seja, você já começa a detonar esse bioma logo de cara, retirando o pau-brasil, que era uma planta nativa, tá?
Bom, o tempo passou, vocês sabem que o ciclo do pau-brasil não durou muito tempo, só que depois veio um outro ciclo econômico para poder desenvolver a economia brasileira. Que ciclo foi esse? Cana-de-açúcar, certo? A cana-de-açúcar ela foi feita principalmente no Nordeste. Em qual parte do Nordeste? No litoral nordestino, aonde o clima era mais propício para o desenvolvimento da cana. Sendo assim, você tinha uma vegetação natural que foi substituída pela cana-de-açúcar. Que vegetação foi essa? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Então, mais uma vez, a Mata Atlântica se viu aí detonada por uma exploração econômica, que no caso foi a cana-de-açúcar. Não somente no Nordeste, mas não somente no Nordeste, mas também na região Sudeste, aqui em São Paulo. Ô, Bruno, Sofia, oi, pode falar, estou escutando. você pode me falar onde está a Mata Atlântica? Eu perdi Ah, essa parte. a Mata Atlântica, ela é esse verde mais escuro que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Todo esse verde mais escuro é Mata Atlântica, tá? Ah, beleza, então, valeu. Beleza? Sofia, o Cerrado, ele é o bioma que atualmente vem sendo mais devastado, tá? Então, dos biomas brasileiros, o que atualmente mais sofre com a devastação é o Cerrado, porque o ritmo tá alucinante, tá? Só que se você comparar as áreas que restam de Cerrado com as áreas que restam da Mata Atlântica, a Mata Atlântica tem menos áreas do que o Cerrado, ou seja, sobra menos áreas da Mata Atlântica. Só que o seu nível de devastação já deu uma estacionada, principalmente por causa de um fator que eu vou explicar para vocês. Então, o que eu falei sobre o Cerrado é porque é aquele que vem agora, nos últimos anos, sendo o mais detonado, tá? Mas, em linhas gerais, o mais devastado ainda é a Mata Atlântica. E eu espero que o Cerrado não tome o lugar da Mata Atlântica, né? Porque senão significa que a gente falhou duas vezes. Falhou com a Mata Atlântica e vai falhar com o Cerrado, né? Bom, então começa, pessoal, com a exploração do pau-brasil, depois veio a plantation de cana-de-açúcar, tudo na Mata Atlântica, tá? Aí você começa, então, a ver o próximo processo acontecendo. Essa área, que vai ser, de fato, a área da Mata Atlântica, vai ser a área mais ocupada, a área onde vão surgir os primeiros vilarejos, os primeiros núcleos urbanos, né? Tipo assim, começa com as feitorias, né? Depois viram as vilas, e de repente, né? A hora que você observa esse lugar aonde está a Mata Atlântica, o bioma original, ele se torna o lugar mais urbanizado do Brasil. E pior, ele se torna o lugar com a maior densidade populacional do Brasil. Quando você observa um mapa do Brasil, por exemplo, um mapa de densidade demográfica, olha só. Quando você observa um mapinha, veja só se isso não acompanha a Mata Atlântica. Dá só uma olhada. Esse mapinha aqui, pessoal, é o mapa de densidade demográfica do Brasil. Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, notem vocês, pessoal, que aonde você encontra mais pessoas morando no Brasil, olha só onde é no litoral brasileiro, certo? Então, onde você encontra mais pessoas morando no Brasil? Aonde existia o bioma Mata Atlântica, tá? Então, pessoal, diferente de outros biomas brasileiros, um processo que influenciou muito a devastação da Mata Atlântica foi o processo de urbanização, foi o processo do surgimento de cidades, ajudou demais a destruir a Mata Atlântica. Então, diferente, por exemplo, da maioria dos biomas brasileiros que tem impacto ambiental por causa de agricultura e pecuária, a Mata Atlântica, ela praticamente não sofre com isso. Não que não tenha agricultura e pecuária, tem sim, tá? Pecuária nem tanto, tem mais agricultura. Você encontra grandes lavouras no meio da Mata Atlântica, não vou negar para vocês. Mas se você comparar com o volume das cidades, com o processo de urbanização, então eu posso afirmar para vocês que a urbanização, o desenvolvimento das cidades, fez muito mais impacto ambiental na Mata Atlântica do que a própria agricultura, por exemplo. E se você olhar o mapinha, ele está corroborando com tudo que nós estamos falando. Dá só uma olhada. O lugar que mais tem gente morando no Brasil é próximo ao litoral. É onde era a Mata Atlântica, né?
E por que que teve um surto de desenvolvimento aqui, né, pessoal? É o primeiro lugar a ser ocupado, várias explorações econômicas, né? Tivemos aí também em São Paulo as bandeiras que foram muito importantes. O litoral nunca perdeu a sua importância, porque independente de ter alguma coisa produtiva no litoral, nós tínhamos os portos que sempre foram utilizados para exportar cana, para exportar o ouro, para exportar o café. Então, você, basicamente, né, você está usando o litoral o tempo todo, você está com pessoas morando no litoral constantemente, né? Então, nesse sentido, o processo de urbanização, ele acabou ajudando a dar uma boa detonada na Mata Atlântica, mais até do que a agricultura nos dias atuais, tá? Então, é importante ressaltar para vocês, rolou agricultura, pessoal, rola agricultura na Mata Atlântica, tá? Teve, por exemplo, a plantation de cana-de-açúcar, teve o café, né? O café pegou grandes áreas de Mata Atlântica, obviamente falando, mas num processo histórico, a urbanização ela acabou sendo aí o destaque para detonar esse bioma. E foi a urbanização, pessoal, alinhado com a industrialização. Ou seja, o desenvolvimento das cidades mais o desenvolvimento das indústrias foi que fez com que concentrasse uma grande parte da população no litoral. Porque conforme as cidades foram surgindo e a grande maioria delas estava próxima ao litoral, conforme o Brasil foi se industrializando, as indústrias foram procurando as cidades maiores para se instalar. Foram procurar São Paulo, Rio de Janeiro, foram procurar Salvador, foram procurar ali Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza. Então, eles foram procurar aquelas cidades que estavam mais próximas do litoral para poder se concentrar. Afinal de contas, era na cidade que a indústria encontrava mão de obra, a indústria encontrava mercado consumidor, a indústria encontrava energia elétrica, né? Então, nesse processo, né, vamos chamar assim, urbano-industrial, é aonde você cresceu demais a ocupação nesse bioma Mata Atlântica e é aí que esse bioma foi detonado, tá? Então, diferentemente de todos os biomas do Brasil, pessoal, o que mais detonou a Mata Atlântica, num processo histórico, a agricultura foi bem importante e hoje a gente vê a agricultura também tomando grandes áreas. No entanto, ela não é mais importante do que o processo de urbanização, o processo de urbanização e industrialização. Então, a gente basicamente aqui foi morar na Mata Atlântica, entendeu? Nós fomos morar no Brasil, na região de Mata Atlântica, seja do Nordeste ao Sul. A gente foi ficando sempre próximo ao litoral, então a gente invariavelmente foi ocupando a Mata Atlântica. Por isso que a gente detonou tanto a Mata Atlântica nesses últimos anos, por conta, acho que umas décadas, né? Por conta desse processo de urbanização e industrialização, tá? Importante explicar para vocês isso. Como se não bastasse, né? A gente tem, por causa dessa ocupação irregular, nós temos aí um processo de degradação ambiental da Mata Atlântica praticamente assim, quase que extinguiu a mata, né, pessoal? E como vocês sabem, é uma mata riquíssima, ela tem uma biodiversidade fantástica. Hoje, o que segura mesmo a Mata Atlântica é muito mais relacionado, por exemplo, com a questão de áreas de preservação, né? Então, existem várias áreas de preservação ao longo da Mata Atlântica que garantem que exista ainda vamos falar assim, né, que essa mata possa existir no futuro. Existem grandes parques estaduais, federais, municipais que protegem a Mata Atlântica. Existe uma ONG muito séria que trabalha na preservação, que é o SOS Mata Atlântica. Então, de fato, né, tem aí pessoas olhando para esse bioma, tá? Então, também posso dizer para vocês que, apesar de tudo, esse bioma Mata Atlântica, ele acaba sendo aí um que atualmente vem sendo muito mais preservado, tá? Tanto é que a sua taxa de destruição, ela praticamente foi sendo zerada nos últimos anos. Não que não haja desmatamento, né? Não que não haja uma ocupação irregular, é claro que isso acontece, afinal de contas, a Mata Atlântica vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Mas como é uma área mais urbanizada, uma área onde mais gente mora, fica mais fácil de você fazer assim uma fiscalização, de você ver se as pessoas estão realmente respeitando o espaço dos parques que não pode ser construído.
Felizmente, né? Felizmente, porque a biodiversidade da Mata Atlântica é realmente uma coisa impressionante, pessoal. Uma outra informação que eu queria falar com vocês sobre esse bioma é também falar que, juntamente com o Cerrado, esse bioma também é considerado um hotspot, tá? Lembrando que hotspot é aquela classificação que foi criada para chamar a atenção do mundo para biomas que podem desaparecer, né? Então, nesse caso, nós temos no Brasil dois hotspots. Nós temos aí o Cerrado, né, como sendo um hotspot, e também a Mata Atlântica. Na real, o primeiro bioma que virou hotspot foi a Mata Atlântica, e isso ali já nos anos 90, tá? Depois, ali no comecinho dos anos 2000, o Cerrado também levou essa classificação de hotspot devido ao aumento da devastação no seu território. Então, a Mata Atlântica também é um hotspot brasileiro. Oi, pode falar. Qual que é a porcentagem de desmatamento que o bioma tem que ter para ser considerado um hotspot? Ótima pergunta, muito boa pergunta. Primeiro, o bioma ele precisa ter algumas características para ser considerado um hotspot. Por exemplo, ele precisa ter muitas espécies endêmicas. O que significa isso? São espécies que você encontra somente naquele lugar, tá? Se for um bioma que não apresenta muitas espécies endêmicas, então eu vou até dizer para você que talvez ele nem vire um hotspot, tá? Tipo, você está devastando bastante aquela região, mas você encontra aquelas espécies em outros lugares do mundo. Então é bem provável que ele não entre aí na lista de hotspot, tá? E para você levar em consideração um bioma que seja endêmico, cheio de espécies, né, que só encontram nele, e para você fazer com que ele vire um hotspot, é necessário que exista, para ser preservado, menos de 20% da vegetação original, tá? Tem que ser menos de 20%. Então, nesse caso, a Amazônia vai demorar para ser um hotspot, entendeu? Porque apesar da destruição estar muito acelerada, do desmatamento estar muito acelerado, a gente tem números que falam que a Amazônia ainda tem quase 80% dela intocada, tá? Então, digamos assim, por ela ser muito grande, então você tem aí valores que mostram que a Amazônia ainda está muito preservada em grandes áreas. Mas a gente não pode se enganar com isso, né? Falar, então, ó, pode detonar bem mais, né? Porque está sobrando área na Amazônia. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, para um hotspot ser declarado, ele tem que ter, então, espécies endêmicas, só encontra nele, e ele tem que estar com menos de 20% da sua área preservada. Nesse caso, o Cerrado e a Mata Atlântica já se encaixam nisso. A Amazônia não se encaixa, o Pantanal não se encaixa, o Pampa também não. E a Caatinga também não se encaixa nesse tipo de classificação. Só o Cerrado e a Mata Atlântica se encaixam nisso. Beleza? Tranquilo? Beleza, valeu aí, entendi. Boa pergunta. Pessoal, alguém me chamou? Eu, Oi, pode falar. dos biomas que a gente tem, a não ser os que já estão no hotspot, se fosse para tipo ver o próximo assim, que no contexto que dá para gente tipo prever assim, qual que seria o próximo a entrar? Boa pergunta. Olha, o Pantanal dificilmente seria um hotspot, porque ele não é um paradeiro de muitas espécies endêmicas, tá? Ele apresenta aí algumas espécies endêmicas, mas existe muito Pantanal na Bolívia e principalmente no Paraguai. O Paraguai é praticamente só o Pantanal. Basicamente, o bioma do Paraguai é o Pantanal. Então, tem bastante área. O Pampa Gaúcho também dificilmente viraria um hotspot, não é um lugar de grande biodiversidade, né? E ele se arrasta por toda a Argentina e Uruguai, ou seja, tem pampa sobrando ainda. Nesse caso, eu acredito que, pensando, né, a nível de Brasil, talvez a Caatinga pudesse se tornar um hotspot, talvez, tá? Se a gente tivesse ali um clima mais propício para o desenvolvimento econômico e social. Mas como a Caatinga tem um clima tão agressivo, né, tem aí um clima tão hostil, ela meio que se autopreserva, vamos assim dizer, porque fica difícil a sua ocupação. Não que ela não sofra com desmatamento, tá? Não que ela não sofra com a exploração, ela sofre bastante e nós já vamos conversar sobre isso. Mas eu acredito que, assim, olhando para o Brasil hoje, né,
e pensando principalmente, né, nos países vizinhos, porque os nossos biomas, eles vão para países vizinhos, né? Eles não ficam só no Brasil. Eu acho que a gente não teria mais nenhum hotspot, tá? Talvez o próximo seja a Amazônia, vai, pela taxa de detonação que a gente vê, que é muito acelerada. Mas não seria para já, seria assim, para algumas décadas e tal, isso acontecer. A não ser que eles declarem a Amazônia como hotspot para poder chamar atenção, entendeu? Tipo, ó, agora é hotspot, tem que ter mais programa de defesa, tem que ter mais fiscalização, precisa olhar mais para ela. Pode ser que eles façam isso como se fosse um alerta, tá? Mas do ponto de vista natural, eu acho que a gente não teria mais nenhum hotspot aqui no Brasil, tá? Seria mais ou menos o Cerrado e a Mata Atlântica, pelo tamanho da devastação e pelas espécies endêmicas que encontram e por ser basicamente só no Brasil. Os outros se espalham por outros países ainda, tá bom? Ah, tá. Beleza? Obrigada. Nada, mas ótima pergunta, muito interessante. E aí, pessoal, para a gente poder finalizar a Mata Atlântica, né? Eu queria comentar com vocês que, por conta, né, da sua ocupação, o relevo da Mata Atlântica, ele é um relevo muito irregular, né? O que significa isso? É cheio de morro. Vocês podem perceber, quando vocês vão para a praia, vão para Santos, Guarujá, Ubatuba, São Vicente, quando vocês vão para o litoral, vocês passam pela Serra do Mar. A Serra do Mar é um relevo muito alto, né? Quando você vai ali para Campos do Jordão, Monte Verde, você está na Serra da Mantiqueira, tudo ali é Mata Atlântica. Tudo é Mata Atlântica. Então, o relevo Mata Atlântica, o relevo da Mata Atlântica, ele é um relevo cheio de morros, né? Ele é um relevo cheio de serras. Então, naturalmente, ele é um relevo ruim para você explorar, vamos assim dizer, né? Não é aquele relevo bom para você explorar. É um relevo meio ruinzão, que fica difícil a ocupação, até mesmo com a agricultura e a pecuária. Porém, a gente ocupou esse relevo, a gente ocupou esse bioma mesmo com esse relevo não propício, tá? Então, um impacto ambiental que acontece muito no bioma Mata Atlântica, pessoal, são os deslizamentos de terra, entendeu? Os deslizamentos de terra. Por quê? Como a gente ocupou esse bioma e grande parte dele é um relevo mais montanhoso, né? É um relevo mais serrano, o que acontece? As pessoas ocupam a área irregular, deslizamento de terra. Então, uma dica para vocês, viu? Um dos impactos ambientais mais visíveis no bioma Mata Atlântica, pensando mais agora na ocupação dele, são os deslizamentos de terra, porque você ocupou áreas que são de regiões serranas, ou seja, você fez a ocupação do bioma muito acima do que você deveria fazer e ocupou terrenos que são altamente irregulares. Resultado que acontece então, pessoal, deslizamento de terra, tá? Esse certamente é um dos principais impactos ambientais que já rola no bioma, no bioma Mata Atlântica para a galera que ocupou o bioma, entendeu? Então, tipo, eles já sofrem com isso porque ocuparam regiões irregulares, tá? Além disso, eu não vou aprofundar com vocês agora esse assunto, porque nós vamos estudar urbanização brasileira esse ano, tá? Aí eu falo com mais calma quando chegar nessa matéria. Mas é lógico que tem o problema, por exemplo, da questão do saneamento básico, que a gente não tem em grandes áreas da Mata Atlântica, o que gera poluição por causa do esgoto, né? Tem um problema por causa do lixo, né? Obviamente, você tem muita cidade, produz muito lixo, e nem todo lugar tem um aterro sanitário, ainda existem muitos lixões, né? Tem todos os tipos de poluição, poluição atmosférica, poluição do solo, poluição das águas, né? Rola muita poluição no bioma Mata Atlântica, porque isso é uma consequência da urbanização, tá? Isso foi trazido para a Mata Atlântica como consequência da urbanização. Então, quando a gente chegar no assunto urbanização brasileira, aí eu vou explicar com mais calma para vocês aí todos os problemas urbanos e com certeza dá para você relacionar isso com a Mata Atlântica, tá? Mas um que sempre aparece no vestibular, pessoal, sempre aparece, é um classiquinho do vestibular. É você associar a Mata Atlântica com o processo de urbanização e aí você associa isso com a questão das pessoas morarem ali, né, nos morros, né, principalmente as pessoas de uma renda, uma classe social mais baixa, com pessoas com menor renda, principalmente em áreas de favelas, né?
elas ocupam as áreas próximas ao morro, e aí então o que acontece? Deslizamentos de terra. Esse é um grande impacto que rola dentro do bioma amazônico, mas ele é fruto do processo de urbanização, tá? Então é mais uma consequência, tá certo? Bom, pessoal, esse é o bioma Mata Atlântica, tá? Um bioma fantástico, maravilhoso. Quando vocês passam, né, por ele para ir para a praia, igual eu falei, imagina aquela vastidão que você vê de mata cobrindo todo o litoral brasileiro, cobrindo o Brasil do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Imagina como era, né? E como eu falei, se você comparar o que tem de biodiversidade na Mata Atlântica com o que tem na Amazônia, a Mata Atlântica é mais rica do que a Amazônia em relação à quantidade de espécies dentro da área que sobrou, tá? Então é um bioma fantástico esse da Mata Atlântica. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Mata Atlântica? Tudo beleza? Bruno, Oi. esse bioma aqui que tá pintado de amarelinho claro, Hum, ele também ocupa aqui a região de São Paulo, né? Junto com a Mata ocupa. Atlântica. E Verdade, você ele sabe, ocupa sim. tipo, por exemplo, o pontinho que a gente tá aqui, Americana, dentro do estado de São Paulo, qual Hum, que é o nosso bioma, assim, que a gente está ótimo. inserido? Muito boa pergunta. Nós aqui no interior de São Paulo, próximo de Campinas, nós estamos numa transição entre Mata Atlântica e Cerrado, tá? Então, a nossa vegetação natural é uma faixa de transição. A gente encontra árvores de Mata Atlântica, vegetação de Mata Atlântica e de Cerrado ao mesmo tempo. Então, por exemplo, até ali, até Valinhos, Vinhedo, Jundiaí, é muito mais Mata Atlântica, tá? Muito mais. Vai chegando em Campinas, né? Vai chegando Campinas, Americana, Piracicaba, Limeira, já vai ficando misto. É meio Mata Atlântica e meio Cerrado. E quando você vai ali para a região de Ribeirão Preto, para a região de Bauru, mais para o norte do estado, na divisa com Minas Gerais, já vai virando Uberaba, Uberlândia, já vai virando ali Cerrado. Então, nós estamos literalmente falando numa faixa de transição. Tem um pouquinho de Cerrado e um pouquinho de Mata Atlântica na nossa região, tá? Boa pergunta. Tudo bem, Entendi. A pessoal? gente é tipo dois em um, então. Isso, a gente é dois em um. Tanto é que se você for assim olhar, né, bioma de Americana, vai aparecer Cerrado e Mata Atlântica, entendeu? Porque a gente está literalmente nessa faixa de transição. Hoje o nosso bioma, na verdade, nosso bioma é cana, né? Vamos falar a verdade, né? O bioma Aham. do interior de São Paulo é cana, né? Mas originalmente falando, é Mata Atlântica e Cerrado. É uma transição de uma para outra, tá? Muito Aham. boa pergunta. Beleza? Pessoal, vamos para Caatinga, então? Caatinga, né? Caatinga é aquele bioma que sempre gera muita desconfiança, porque parece que não tem nada lá, o que é uma grande mentira, na verdade, né? A Caatinga, pessoal, é uma palavra indígena, né? Que significa mata branca. Ela vem aí, né, do tupi, significa mata branca. E o nome da caatinga ser mata branca é justamente por causa da sua vegetação, que aparentemente parece estar morta, porque as folhas não são verdinhas, né, não são todas bonitinhas, como a gente está acostumado a ver, por exemplo, na Amazônia ou até na Mata Atlântica. A caatinga, pessoal, ela é um bioma que aparentemente ela é preservado por causa do seu clima hostil, tá? No entanto, por incrível que pareça, a Caatinga ela já sofreu muitas alterações por parte da ação humana. Não tanto quanto o Cerrado e não tanto quanto a Mata Atlântica, tá? Mas a Caatinga já perdeu aí cerca de 40% de sua vegetação natural. Então já tem um processo de degradação bem acelerado. O que segura um pouco a degradação da Caatinga, pessoal, conforme eu falei para vocês, é o clima, né? É o semiárido. Então, isso faz com que ali não seja muito ocupado realmente, faz com que seja mais difícil qualquer tipo de exploração econômica. Mas isso não impede o ser humano de ir lá e dar uma detonada naquele ambiente, né? Como a Caatinga tem um clima muito extremo, ela não é um bioma que é altamente urbanizado, altamente industrializado, muito pelo contrário, né? Tirando ali a região litorânea do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, que é onde estão as maiores cidades, que no caso é Fortaleza e Natal, tirando essas duas grandes áreas urbanas,
O bioma da Caatinga, ele apresenta um clima, então, muito mais hostil, o que dificulta muito o surgimento de grandes cidades. No entanto, que tipo de impacto ambiental a gente tem no bioma da Caatinga, pessoal? A Nós temos seca? ali... Oi? A seca? A seca, ela acaba sendo o motivo de um dos impactos que, no caso, eu já vou contar para vocês. A seca ela é quase que natural, entendeu? Ela é um processo natural. Então, a seca no Nordeste seria basicamente você falar que o deserto é seco, né? Então, naturalmente, a seca já rola por ali. No entanto, mesmo assim, mesmo com a seca, rola alguns impactos ambientais dentro da Caatinga que é interessante vocês saberem. O primeiro, pessoal, padrão Brasil, tá? Agricultura e pecuária. Apesar de ser um ambiente muito seco, né? Apesar de ser um clima muito difícil de você viver, dentro do Nordeste existem mais de 40 milhões de pessoas morando, né? Então, é uma área densamente povoada. Isso se explica principalmente por causa da época da cana-de-açúcar e tal, aonde muita gente chegou no Nordeste. E o interior do Nordeste, por ser mais seco, né? Ele não é aí altamente populoso, mas a sua população está distribuída de uma forma onde tem muita gente morando. Para vocês só fazer um comparativo, na transposição do São Francisco, pegando ali só 4 estados, né? Pegando ali Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, você pegava 12 milhões de pessoas. Então, existem aí estimativas que no sertão nordestino, no meio da caatinga mesmo aí, nós tenhamos vivendo cerca de 25 milhões de pessoas. Não é pouca gente, né? Não é pouca gente. Bom, então, padrão Brasil, agricultura e pecuária, tá? Muito da caatinga, pessoal, vira agricultura e vira pecuária. Aí você pode falar assim, ó, mas Bruno, é difícil plantar, como é que as pessoas fazem? Aí a gente lembra, né, que eu já expliquei para vocês, que o solo da caatinga não é um solo bom para você plantar no seu estado natural. Mas quando você faz o processo de irrigação, ele fica muito bom para o plantio, ele fica muito, muito fácil de você plantar, né? Então, a agricultura por irrigação, ela é bem difundida. E a criação de animais, pessoal, né? A criação de gado, ela acaba sendo uma forma mais fácil de você tirar o sustento da caatinga, né? Uma vez que o gado, ele vai comendo ali, então, a grama, e a grama é muito mais fácil de você conseguir, por exemplo, manter, né? Do que uma agricultura, por exemplo, tendo ali uma disponibilidade hídrica de você ter uma água, né, para poder dar para os animais, é muito fácil você criar os animais ali na caatinga, por conta ali, vamos dizer, do clima extremo ser mais fácil do que a agricultura. Então tem muito mais gado do que agricultura na caatinga, tá? É tipo Pantanal, só comparando a quantidade de agricultura e gado, pelo amor de Deus. Então ali você tem, né, no interior do Nordeste, na Caatinga, pessoal, uma pecuária mais familiar, entendeu? Aquela pecuária, né, do gado leiteiro, né? Não é tanto aquela pecuária de corte igual é no Cerrado e no Pantanal, aonde o gado realmente vai virar carne, né, para ser explorada. No Nordeste ali é mais mesmo um gado leiteiro que vai abastecer as famílias. Você tem ali então esses impactos que vão sendo gerados, mas conforme eu falei, eles vão sendo quase que minimizados pelo clima ser altamente, né, agressivo e difícil de você conviver. No entanto, o impacto ambiental da caatinga que eu sou obrigado a comentar com vocês, pessoal, é um que vem assim, ele vem aparecendo muito nos últimos anos, que é a exploração da caatinga para você fazer carvão. Vocês acreditam nisso, meu? A galera tá detonando a caatinga para fazer carvão. Como o clima lá é muito quente, né, e pouco chove, então o que o pessoal faz? Eles vão retirando aquelas árvores que já são altamente secas, vão queimando aquelas árvores e vão fazendo carvão, carvão vegetal, totalmente irregular, né? No Cerrado a gente vê também muitas carvoarias, pessoal. No Cerrado já tem bastante. E na Caatinga agora elas também estão chegando. Então, você está desflorestando, né? Lembrando que parece que está morta aquela espécie, mas longe disso, ela está vivíssima, ela está apenas guardando a água para poder se manter viva. Assim que vem a chuva, ela fica verdejante, ela floresce, né?
E aí você então detona o bioma da Caatinga para você explorar a vegetação e você fazer ali carvão vegetal. Dá só uma olhada, meu, né? Olha como você está detonando um bioma, né, quase assim que por uma besteira. E por que que o carvão é tão importante? Porque como lá é uma área mais isolada, que não é tão urbanizada, nem todas as famílias têm acesso a gás, entendeu? Então, como que a maioria das pessoas cozinha na Caatinga? É com lenha, é com carvão, né? Então, eles usam ali muito a madeira da caatinga para fazer, para conseguir gerar energia, entendeu? Eles geram ali a energia a partir da madeira, ainda, né? Uma coisa bem arcaica, mas isso acontece, obviamente, por causa do seu grau de desenvolvimento, né? Então, essa energia, né, que eles necessitam para cozinhar, para esquentar água, enfim, né, no dia a dia deles, eles acabam tirando, então, né, essa necessidade energética da árvore, né, das espécies que a gente encontra ali. E isso inclui, pessoal, o carvão, né? Então, parte da caatinga está sendo detonada para virar lenha e virar carvão, por incrível que pareça, tá? Então, é um impacto ambiental, assim, muito primitivo, né? Muito primitivo. Você pensar que, né, você ainda está desmatando para poder gerar energia, né? Não que existe algum tipo de justificativa para o desmatamento. Claro que não existe. Mas, assim, para usar, né, na geração de energia já é uma coisa que, sei lá, meu, é muito Brasil colônia isso, né? E as carvoarias estão espalhadas ali pelo sertão nordestino, já pegaram também algumas áreas do Cerrado, mas estão mais na Caatinga e geram um impacto ambiental gigantesco, uma vez que eles detonam com a vegetação, né? Então, a agricultura, a pecuária, mais pecuária do que a agricultura, e a exploração da vegetação, pessoal, para poder gerar energia, seja com a lenha ou com o carvão, são os maiores impactos da caatinga, beleza? Esse também não é assim muita coisa para falar para vocês, até porque, como eu falei, é uma área de difícil acesso. Tudo bem, pessoal, sobre a caatinga? Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. E sobre o bioma costeiro, pessoal, ou o bioma chamada zona costeira, esse também é muito fácil falar com vocês sobre o impacto ambiental, porque ele é um só, urbanização, né? Como o bioma costeiro e Mata Atlântica vai ficar um do ladinho do outro, a Mata Atlântica é muito maior que o bioma costeiro, tá? O bioma costeiro ele é literalmente só o litoral. Ele é uma voltinha do litoral do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, né? É só realmente aquela voltinha do litoral que é o bioma costeiro. Então, o impacto gerado nele, o impacto ambiental, é da urbanização, tá? Uma vez que essa área também é densamente povoada. Aí eu queria fazer só um adendo a nível de vestibular, que nos biomas costeiros, pessoal, a gente encontra muito mangue, tá? Muito mangue. Então, aqui, se vocês verem, ó, o mangue, para quem não está, né, associado, é aquela vegetação que fica ali, né, na divisa do mar com a praia, vamos assim falar. E o mangue, pessoal, ele é uma das vegetações mais importantes para o litoral do Brasil, porque eles acabam sendo aí responsáveis por grandes reservas de água doce, né? Há muita vida no mangue. E dentro do bioma costeiro, o que você mais encontra de vegetação são os manguezais, que é esse que vocês estão vendo aí. Então, eles acabam sendo aí vamos falar, né, uma vegetação que é altamente detonada no bioma costeiro por causa da ocupação humana, tá? Então, vai ser meio repetitivo, né? Mas o bioma costeiro é aquele lance onde rolou a urbanização, obviamente, né? Porque ele está do lado da Mata Atlântica, e aí os problemas urbanos valem todos para o bioma costeiro. Poluição, lixo, falta de esgoto tratado, ocupar a área irregular, né? Aí vira meio que um repeteco da Mata Atlântica nesse sentido, tá? Mas como ele é bem mais estreitinho, bem mais fininho, a gente acaba tendo aí, então, quase que uma confusão, né? De bioma costeiro e Mata Atlântica. Tanto é que muitos geógrafos, pessoal, eles consideram que o mangue
ele, na verdade, deveria ser entendido como uma parte da Mata Atlântica. Tipo assim, os manguezais seriam tipo uma vegetação da Mata Atlântica, sabe? Então, há uma discussão sobre isso. No entanto, a maioria dos vestibulares consideram que a parte costeira é um bioma à parte, porque ela é bem diferente da Mata Atlântica em si. Já outros acham que ela é parte da Mata Atlântica, entendeu? Aí cabe a nós estudarmos os dois separados, porque se cobrar junto fica fácil, tudo vira Mata Atlântica. Então esse também é bem curtinho, tá? Não tem muito o que falar, era mais mesmo aí contar para vocês sobre a questão da ocupação urbana. Tudo bem? Pessoal, dito isso, eu encerro com vocês impactos ambientais dos biomas brasileiros e agora, na semana que vem, nós só vamos começar os domínios morfoclimáticos, um assunto de importância 5 para vestibular, tá certo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Querem que eu repasse alguma coisa? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, então? Pessoal, para vocês, eu desejo um excelente final de semana, que vocês tenham aí, né, um bom restinho de semana.